Olá, eu sou Ana Blatnick e vocês são muito bem-vindos a este canal. Vamos para mais um capítulo desse livro maravilhoso, Se Não Fosse Assim, Como Seria?, aonde espíritos desencarnados relatam suas emocionantes histórias, aonde quando eles chegam do outro lado, na outra vida, eles chegam com um arrependimento. E eu me interessei muito por ler este livro aqui no canal, porque enquanto estamos aqui encarnados, cometemos ações que várias das vezes podemos depois vir a nos arrepender, não é? E sempre, todo ser humano já passou por um fato como esse. Pensa, e se eu não tivesse feito? E se eu tivesse feito? Então eu decidi compartilhar com vocês esse livro, Se Não Fosse Assim, Como Seria?, ditado pelo espírito de Antônio Carlos, psicografado por Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, da editora Petit. Vamos lá. Eu já fiz um vídeo com o primeiro E Se de Jonas. Vou escolher aqui o E Se de Maximiliano. O Si de Maximiliano. Maximiliano deu seu depoimento num dos nossos encontros. Gravei e depois ditei a médium. Falou devagar, no mesmo ritmo do começo ao fim. Chamo-me Maximiliano. Por ter um nome comprido, desde pequeno fui chamado de Liano. Até adulto tive uma vida normal. Fui filho único. Meu pai desencarnou novo por um acidente e minha mãe não se casou de novo. Os parentes de meu pai não eram da região. Minha família era pequena, mamãe também fora filha única e ela tinha somente de parentes alguns primos. Herdei de meu pai 2 casas e um cômodo comercial que alugava. Mamãe e eu morávamos numa casa dela. Com 17 anos, quis trabalhar na prefeitura. Conhecia Leonor desde menino. Namoramos e planejamos casar. Minha mãe adoeceu, ficou muito enferma por 5 meses e desencarnou. Mamãe me deixou, além da casa em que morávamos, mais 2. Leonor não quis residir na casa em que morava, mas numa outra minha, que era mais central. Casamos. O prefeito naquela época era Marcílio, uma pessoa influente, mandava em tudo. Comentavam que ele era corrupto, mas para mim era um bom patrão. Não estava interessado no que ele fazia. Ele era casado e tinha 2 filhos. Tínhamos muitas reuniões na prefeitura e havia pós-recepções, para as quais podíamos levar as famílias. Leonor gostava de ir, se enfeitava e eu gostava que ela fosse. Era apaixonado, gostava mesmo dela e fazia tudo para agradá-la. O prefeito ficou viúvo. A esposa dele desencarnou de maneira inexplicável. Parecia bem saudável e amanheceu morta. Diagnosticaram que havia sido o coração. Os filhos dele, 2 garotos, foram morar com os avós maternos em outra cidade distante, 400 quilômetros. Comentavam, de fato era verdade, que a esposa dele era de uma família rica e que os pais dela foram contra o seu casamento e que por isso a deserdaram. Um dia, Leonor disse que estava com vontade de comer uma fruta que não era comum. Dava em árvores e era encontrada na mata perto da cidade. Pediu para eu ir pegar para ela, depois que voltasse do trabalho. Afirmei que iria. Quando saísse da prefeitura, iria em casa, pegaria a bicicleta e traria os frutos para ela.
Imaginei que poderia ser desejo e que ela poderia estar grávida. Comentei isso com ela, que riu e disse que não. Para ir ao local onde encontraria os frutos, passava pela estrada, que de um lado tinha muitas árvores e de outro um rio. Este rio era grande e tinha muitos peixes. Estava distraído quando recebi pauladas. Tonteei e caí. Não vi quem as deu. Senti ser ferido e desmaiei. Acordei num leito muito confuso e vi um casal conversar. Ele está acordado? Quer água? A mulher ofereceu. Tomei e para isso ergui a cabeça. Vi que estava num quarto pequeno, simples e limpo. Onde estou? O que aconteceu? Somente entendi mesmo depois de o homem ter me explicado por umas 3 vezes. A primeira naquela tarde, depois no dia seguinte. Liano, explicou o homem. Conheço você desde pequeno. Seu pai fez um grande favor ao meu pai. Foi quando o papai ficou doente e o seu deu a ele dinheiro para comprar remédios e alimentos para a família. Meu pai era grato. Sempre contava esse fato e dizia que um dia, se pudesse ele ou um dos filhos retribuir, que ele ficaria contente. Fui pescar no rio. Não costumo ir a esta parte da mata. Mas naquela noite senti vontade de andar mais. De repente vi você, mas não o havia reconhecido, estava caído à beira d'água. Vi que estava vivo, mas muito ferido. Corri, chamei minha mulher e trouxemos você na carriola. Nós o acomodamos aqui neste cômodo que temos no quintal. Limpamos você e fizemos curativo. Minha esposa trabalhou no hospital quando solteira. Foi então que o reconhecemos. Por favor, avise minha esposa. Por que não o fizeram antes? Quis saber. O homem continuou a explicar. Sabemos que sua esposa e o prefeito são amantes. Encontravam-se antes mesmo de a esposa dele falecer. Resolvemos não falar a ninguém porque o ataque que recebeu foi muito estranho. No dia seguinte ao que o encontramos, vimos pessoas o procurando. Eles viram sangue na estrada, concluíram que você foi assaltado e que levaram sua bicicleta, pois ela sumiu, e que jogaram morto no rio. Aí procuraram seu cadáver. Claro que não encontraram. Você ficou dormindo por 3 dias. Minha mulher lhe deu antibiótico e remédio para tirar a dor. Penso que foi por isso que dormiu. Quando acordei mesmo, estava menos confuso. Insisti para que eles avisassem Leonor e eles disseram que iriam me acalmar. Depois me fizeram raciocinar. O que estava fazendo naquele local à noite? Por ali não havia assaltos, roubos. Por que me matariam por uma bicicleta? Contaram também que muitas pessoas na cidade sabiam que Leonor e Marcílio eram amantes. Se haviam sido os 2 que mandaram me matar, estava correndo perigo. Ferido, com Leonor cuidando de mim, poderia um ferimento infeccionar e eu morrer. Era melhor me recuperar para depois decidir o que fazer. O homem e a cidade voltava, contando as novidades. Leonor se considerava viúva e herdeira de tudo que era meu. Não parecia triste. Ficava a maior parte do tempo sozinho naquele cômodo e pensei muito. Lembrei de comentários de colegas que insinuavam que mulheres podiam trair, que o marido deveria ficar atento, mas nem prestei atenção. Não pensei que os comentários fossem para mim, para me alertar. Depois, somente ali foi que lembrei que vira os 2 se olhando, o prefeito e Leonor. Não sabia o que fazer e no que acreditar. Concluí que se de fato os 2 mandaram me matar, se aparecesse na cidade ferido, seria com certeza morto. Além das pauladas, recebi uma facada que pegou numa costela. Não fiz a barba e meus cabelos cresceram.
Resolvi, logo que vi o casal ir deitar, sair com cuidado para não fazer barulho, ir à cidade e tentar saber o que de fato acontecera. Disfarcei-me, coloquei uma roupa do meu anfitrião. Estava magro, emagrecera muito, o cabelo cheio e barbudo. Andando devagar, fui à cidade. Este casal morava num sítio pequeno, era deles, perto da cidade. Caminhando por uns 30 minutos, cheguei. Fui a um bar, bordel, onde havia encontros. Entrei, fiquei no balcão, pedi uma bebida e paguei com o dinheiro que pegara do casal. Tomei devagar, atento às conversas e escutei. A viúva Leonor não esperou Liano esfriar. Embora não tenha sido encontrado o corpo, então não sabemos se está frio ou não. Ela já está se encontrando com o prefeito. Ora, eles eram amantes com ele vivo. Ele deve ter se casado com Liano porque ele tinha bens. Inexplicável a morte do cara, vocês não acham? Matá-lo para roubar uma bicicleta? Quem são esses ladrões? Da região não são. Ninguém viu pessoas diferentes por aqui. Parece que eles vieram somente para fazer esse assalto. O fato é que muitos pescadores ficaram com medo de pescar à noite. Não é providência, herdar tudo é ficar com um amante? Preferi não escutar, mas ir embora. Fiz o caminho chorando. O casal tinha razão sobre o perigo que eu estava correndo. O que iria fazer ao voltar? Tudo parecia ter acontecido como se comentava, mas não tinha provas. Depois o prefeito era um manda-chuva, como se designava uma pessoa que mandava, que tinha autoridade. Nasceu em mim, naquele momento, um desejo de vingança. Porém, quis planejar bem o que ia fazer. Melhorei e resolvi ir embora. Seria perigoso para mim ficar ali e continuar dando despesas para o casal. Agradeci e prometi a eles que pagaria o que eles gastaram comigo. Com pouco dinheiro e uma troca de roupa que o sitiante me dera, parti. Eles me levaram de charrete por uns 10 quilômetros na estrada. Fui escondido. Depois andei por mais umas 3 horas. Vi um carro parado no acostamento e um senhor tentando consertá-lo. Ofereci ajuda. Embora não tivesse carro, sabia dirigir e entendia bastante de mecânica. Consertei o veículo do senhor e recomendei que era para parar num posto de combustível e colocar óleo. Ele agradeceu e me ofereceu carona. Você sabe dirigir? Perguntou ele. Sei, respondi. Por favor, dirija para mim. Não estou me sentindo bem. Dirigi para ele, paramos num posto, abastecemos, trocamos o óleo, almoçamos e ele pagou para mim. Retornando à viagem, trocamos informações. Ele se chamava Alfredo, era viúvo, tivera um filho que desencarnara com 23 anos. Morava sozinho num sítio, tinha empregados e um que fora seu motorista. O empregado faz tudo. Desencarnara. Estava viajando, fora a uma cidade vender um terreno e estava voltando. Eu não contei tudo. Disse que era casado, amava muito minha esposa e ela me traíra. Então saíra de casa e não sabia para onde ir nem o que iria fazer. Ele me ofereceu emprego e eu aceitei. Dirigi-me para ele, pernoitamos num hotel e chegamos à tarde no sítio. Iria dormir numa casinha perto da sede. Nasceu então ali uma grande amizade. Cuidei do senhor Alfredo. Tentava resolver tudo para ele. Meu patrão me tratava bem. Depois de meses, passei a ter meus aposentos na casa dele. E ele me deu roupas que foram de seu filho. Pagava um ordenado. Pelas pauladas, quebrara 3 dentes e estes doíam. Gastava do meu ordenado o mínimo possível. Queria juntar para pagar o casal que me ajudara. O senhor Alfredo quis que eu fosse ao dentista. E expliquei a ele que tinha primeiro de pagar uma dívida. Ele me adiantou os salários. Fiz o tratamento dos dentes e paguei o casal. Comprei 3 brinquedos para os filhos deles. Tinham 3 e coloquei o dinheiro dentro dos brinquedos.
Havíamos combinado isto quando me despedi deles. Pedi para eles numa carta que me mandassem notícias e dei o endereço que o senhor Alfredo tinha na cidade. Era uma caixa postal. Recebi a resposta, eles agradeceram e escreveram que Leonor e Marcílio estavam juntos, casaram-se e que ele agora era delegado. Soube da vida do meu patrão. O senhor Alfredo casara-se com mais idade e tivera somente um filho, o Alfredo Júnior. Ele fora funcionário público, morava na cidade e a esposa gostava do sítio, então ele comprou aquele que morava. Ela ficou doente, câncer, e desencarnou. Ele então passou a viver para o filho, o Júnior. O Júnior foi estudar em outra cidade. Ele se aposentou e foi morar no sítio. O filho se formou advogado, ficou doente e voltou para morar com ele. Estava com AIDS. Disse que fora contaminado por uma namorada. Ele fez tudo para ajudar o filho, que desencarnou. O senhor Alfredo, então, ficou sozinho e muito triste. Eu continuei guardando dinheiro e contei para o meu patrão que ocorrera comigo. Foi minha esposa, me traíra com uma pessoa importante e quando saí de casa não pegara meus documentos, mas queria guardar dinheiro no banco porque a inflação estava alta. O senhor Alfredo teve um empregado. O que ele contara que fazia de tudo, que se chamava João Alberto e que sempre morou no sítio, porque a mãe dele fora ali empregada antes de ele comprar a propriedade. O garoto ficou órfão, a mãe morrera e ele não sabia quem era seu pai. João Alberto suicidara-se. Foi a uma represa que ficava ali perto e se afogou. Ele deixara uma carta que meu patrão encontrara no seu quarto, contando que era homossexual e que não aceitava isto. Como o corpo não for encontrado, não foi dado como morto e os documentos dele estavam com o senhor Alfredo. Então meu patrão decidiu que eu, a partir daquele momento, seria o João Alberto. Assim, eu tomei emprestado o nome do ex-empregado do sítio. Abri conta no banco e o senhor Alfredo, que havia parado de pagar os encargos trabalhistas, acertou os atrasados e continuou pagando para que eu, no período certo, me aposentasse. Continuei barbudo com os cabelos cheios. Não engordei mais, passei a usar óculos, estava bem diferente de Maximiliano. Sentia muitas dores onde fora esfaqueado e na coluna, pelas pauladas nas costas e joelhos. Fiz de tudo para ser bom empregado e era grato ao senhor Alfredo. Meu patrão tinha 2 sobrinhos e fez um testamento deixando tudo o que possuía para eles. O sítio e a casa na cidade, que estava alugada. Ele recebia uma boa aposentadoria. Um dia ele me mostrou os papéis e explicou: João, o sítio não dá lucro, mas prejuízo. Para viver, tenho o aluguel da casa e a aposentadoria. Tenho ações. Elas estão aqui nesta gaveta, trancada, junto com as joias que foram de minha esposa. Estas ações valem muito. São ao portador. Sabe que fiz um testamento quando meu filho faleceu, deixando tudo para os meus sobrinhos. Eles sabem das joias, mas não das ações. Elas devem ficar para quem as pegar. Não entendi e também não perguntei. O senhor Alfredo me olhou. Entendeu, João Alberto? Estou dando para você. Quando eu morrer, pegue-as, venda-as e vá embora daqui. Por que o senhor está me dando? Encabulei-me. Você é meu amigo. Penso e sinto remorso por não ter entendido o outro João Alberto. Se tivesse prestado atenção nele, poderia tê-lo ajudado e ele não teria se suicidado. Você também sofreu muito e eu não quero deixá-lo sem nada. O verdadeiro João Alberto era 5 anos mais velho que você. Por isso, logo poderá se aposentar como trabalhador rural. Gosto dos meus 2 sobrinhos, são pessoas boas, mas quem me dá atenção
Quem tem cuidado de mim é você. Estou com 78 anos e espero que Deus me leve logo para ficar com minha esposa e filho. De fato, eu era um bom empregado. Fazia de tudo para o Sr. Alfredo e juntei dinheiro. Porém, no tempo todo que ali no sítio fiquei, pensei muito. Fiz muitos planos para minha vingança. Como escutara, a vingança, se quisesse fazê-la, dar certo, teria de ser bem planejada. O tempo passou e não esqueci. Resolvi que os dois, Leonor e Marcílio, teriam de ser castigados e que os faria sofrer mais do que eu sofri. De fato, não esquecera. Lembrava todos os dias do que eles me fizeram. Penso que as dores físicas que sentia também me faziam lembrar. Alimentei o meu rancor e o desejo de me vingar. Precisava, para me vingar, de dinheiro, por isso guardei. Não contei da agressão que sofri, nem que pensava em me vingar para o Sr. Alfredo. Com ele, alimentava-me bem, tinha poucas despesas, de fato me privei de muitas coisas para guardar dinheiro. Quando achei que tinha dinheiro suficiente para executar minha vingança, o Sr. Alfredo ficou mais doente e precisava de mim. Por isso adiei e redobrei a atenção e o carinho para cuidar dele. Mas 3 anos se passaram e o Sr. Alfredo desencarnou. Os sobrinhos dele foram pegar alguns objetos da casa, as joias, e pediram para eu ficar ali. Me pagariam até que vendessem o sítio. Concordei, guardei as ações que ele me dera, fui a uma cidade grande e obtive informações. As ações de fato valiam muito, vendi a metade. Mandei uma quantia para o casal, quis recompensá-los. Não desencarnara naquela noite pelos cuidados deles. Eu era grato. Sem o Sr. Alfredo no sítio, tinha pouca coisa para fazer. Ia com o carro que fora dele e que ainda estava no sítio a esta cidade, onde comprar uma caixa postal. Pus o meu plano de vingança em ação. O casal ficou muito contente com o dinheiro que recebeu e me deu notícias. Leonor e Marcílio estavam casados, tinham um casal de filhos. O mais velho estava com 17 anos e a menina com 13 anos. Ele se aposentara, mas ainda mandava muito. Fui a um bordel, observei bem as mulheres de lá, escolhi 2. Conversei com a mais velha. Era uma mulher bonita, experiente, de 30 anos. Contratei-a. Ela teria de ir à cidade em que morara, conquistar Marcílio, fazê-lo se separar de Leonor, depois abandoná-lo. Para isto, ela teria de se passar por uma mulher séria, que estava ali para se refazer numa cidade pequena de uma viuvez recente. Combinamos o pagamento. Dei a entrada, era muito dinheiro, e ela prometeu que faria e bem um trabalho a ela confiado. 2 dias depois, foi para lá e ficou de me dar notícias, escrevendo para a caixa postal, endereçando a João Alberto. A segunda moça contratada era uma jovem de 19 anos. Até chorou. Queria sair daquela vida, estudar e prometeu também fazer bem o seu papel. Iria para a cidade estudar e dizer que seus pais moravam numa fazenda da região. Faria a 3ª série do 2º grau para estar na classe do filho de Leonor e fazer de tudo para viciá-lo nas drogas. Pelas notícias que recebia, meus planos estavam dando certo. A mulher contratada se envolveu com Marcílio, conquistou e se tornaram amantes. Ela fez que todos na cidade ficassem sabendo. Conseguiu que ele saísse de casa, ficasse no hotel com ela. Foram viajar e então o criticou, falou mal dele e saiu da cidade. Porém, ela tirou muito dinheiro dele, algo que não havia sido contratado. A segunda moça também fez sua parte, se envolveu com o mocinho e o fez se drogar.
Fingiu que era usuária. Uns garotos amigos dele também usaram, mas ele se viciou, porque também sentiu a separação dos pais. Ela o fez roubar objetos de casa para comprar drogas. A moça os adquiria e cobrava mais caro. Quando Leonor descobriu, a mocinha foi embora da cidade. Tinha também essas notícias pelo casal que me pedira dinheiro e eu mandei. Escrevi para Leonor uma carta sem remetente, um bilhete. A água não foi meu túmulo, é o começo, terá mais. O retorno sempre vem. Ela reconheceria minha letra. O casal era a mulher que escrevia, contou que Marcílio fora ridicularizado, mas logo arrumou outra moça para amante e foi morar com ela. O filho foi internado numa clínica. Disseram que o casal sofreu um rombo financeiro pelo filho tê-los roubado, pela clínica cara e por Marcílio ter gasto muito com o amante. O poder dele diminuíra e Leonor não saía mais de casa. Não fiquei satisfeito com a vingança e resolvi dar um tempo para a segunda etapa. Nesta época, os sobrinhos herdeiros do senhor Alfredo venderam o sítio e o novo proprietário me ofereceu um emprego como caseiro. Recusei e fui morar longe, numa vila praiana perto de uma cidade turística. Comprei uma casa que, por ter sido construída numa área de preservação, não tinha escritura definitiva. O terreno era grande, ficava na encosta de uma montanha, local muito bonito, onde era somente descer para estar na praia. Organizei-me ali. Tinha direito guardado e a aposentadoria. Voltei à cidade em que tinha caixa postal e peguei uma carta do casal. Eles escreveram que Marcílio estava doente, que a amante o abandonara e que levara muitas coisas dele, que Leonor o aceitara em casa para cuidar dele, que o filho saíra da clínica e estava atrasado nos estudos, e pediram dinheiro. Tinha dado muito a eles, achei já, era abuso. Fechei a carta, coloquei nela que o destinatário falecera e a postei de volta. Entreguei a caixa postal. Para mim, a vingança fora pouca, resolvi planejar outra coisa. Fui para minha casa, tinha de pensar no que ia fazer. Não tinha mais tanto dinheiro, não queria ficar sem um lugar para morar, não queria vender a casa. Se ficasse somente com a aposentadoria, passaria por dificuldades, porque gastava muito com remédios. Sabia que seria difícil arrumar um emprego. Não conseguiria fazer certos trabalhos. A facada na costela, se não fosse por ela, teria morrido. Estava sempre doendo, consultara vários médicos, tomava remédios e não adiantava. Também tinha muitas dores pelo corpo. As pauladas deixaram sequelas. Numa tarde, estava andando devagar pela praia quando 2 casais passaram por mim, sorriram e me cumprimentaram e indagaram. O senhor precisa de alguma coisa? Aceita a nossa ajuda? Temos alimentos. Observei-os. Estavam vestidos com roupas comuns. Nas camisetas, na frente e atrás, o nome de uma assistência social. Sorri e respondi ao cumprimento. Entendi que eles me confundiram com uma pessoa pobre por estar vestido simplesmente. Obrigado, não preciso. Moro ali na encosta do morro. Agradeço mesmo. Conversamos. Primeiro comentaram a beleza do lugar, depois me deram mensagens, despediram-se, coloquei-as no bolso e em casa as li. Falavam de amor, perdão, que devemos orar e tinham o endereço e horário de palestras de um centro espírita. Quis ir por curiosidade e para entender o porquê de pessoas educadas, jovens, em vez de se distraírem, estavam distribuindo alimentos. O local não era longe. Fui. As pessoas sorriam, me cumprimentavam. Sentei e gostei. Gostei demais da palestra. O orador falou de Jesus e de uma cura que o mestre fez. Voltei 2 dias depois. Conversaram comigo. Ofereceram-me livros que podia pegar emprestado. Li. Eram de mensagens, romances. Depois li os de Allan Kardec.
Passei a frequentar, fiz cursos e participei da equipe que distribuía alimentos. Foi então que o C de minha vingança começou a me incomodar, e cada vez mais. Resolvi ir à cidade em que morara, tinha certeza de que ninguém me reconheceria, estava muito diferente. O carro que fora do senhor Alfredo ficara comigo, os sobrinhos dele me deram. Era velho, mas bem conservado. Fui, deixei o carro num posto de combustível perto da cidade, peguei um táxi e pedi para o taxista dar uma volta na cidade. Ela mudara muito, crescera, o comércio aumentara. Saí do táxi e andei pelo centro da cidade. Passei em frente à casa que Leonor morava. Vi Marcílio sentado numa poltrona na área. Estava velho e de aspecto doentio. De repente, Leonor foi até ele e lhe deu um copo d'água. Ela também estava envelhecida, parecia triste. Fui à praça e me sentei num banco, onde estava um senhor. Não reconheci. Depois de cumprimentos, comentei. Vi o senhor Marcílio sentado na área da casa dele. Parece muito doente. O homem falou dando sua opinião. Nada tem do antigo prefeito e delegado. Mandou tanto e agora o casal não é nem sombra do que foi. Venderam recentemente mais uma propriedade. Os filhos dele, os que teve com a primeira esposa, não quero nem vê-lo. O filho dele com a segunda mulher viciou-se nas drogas. Parece agora que está bem. Leonor tem trabalhado. Comentam que não tem dinheiro para ter empregada e que diz que gostava mesmo era do primeiro marido. Também Marcílio o humilhou muito. Resolvi ir embora. Peguei outro táxi, voltei ao posto e retornei para casa. A viagem foram de 6 horas. Viajei por 12 horas, ida e volta, não parei. Aborreci-me, arrependi. Como entendi, ninguém precisa se vingar. Existe o retorno de nossos atos. Eu agi errado. Continuei usando os documentos de João Alberto. Não tinha outros. Para todos, Maximiliano havia falecido. Fiz amizades com um grupo da casa espírita e mais com um casal. Pedi para conversar com eles. Os dois foram à minha casa. Contei eles a minha vida. Disse que seguira os conselhos do casal que me socorrera para ir embora, mas que agora pensava que talvez devesse ter voltado, me separado legalmente de Leonor, ficado com meus bens e refeito minha vida. Poderia ter me arriscado e ser morto. Depois, amava muito Leonor e não queria vê-la. Com certeza foram eles mesmos que prepararam aquela cilada para Leonor ficar viúva e com meus bens. Eu não teria como acusá-los, não havia provas. Não deveria ter me vingado. Conversamos e concluí que não tinha como reparar a minha vingança. Marcílio traiu Leonor porque quis. Talvez não fosse a primeira vez. Não devia de jeito nenhum pensar em me vingar novamente. Se não podia reparar, deveria orar por eles e amá-los. É sofrido concluir que, uma vez feito algo, não temos, às vezes, como desfazê-lo. Se um dia Leonor e Marcílio se arrependessem, eles não poderiam fazer com que a primeira esposa dele, que foi assassinada, retornasse à vida física, e nem eu. Que eles pensavam que tinham morrido. E eu não poderia desfazer o ato da traição de Marcílio e de o jovem ter se viciado. É muito triste. Arrepende-se, mas o erro existiu. Passei a orar por eles, tornei-me um espírita estudioso, participei da assistência social. O si de minha vingança sempre me entristeceu. Depois que fui algumas vezes ao centro espírita, pensei que iriam curar minhas dores físicas. Após meses que frequentava, achei que eles me auxiliariam a me livrar do remorso. Somente depois compreendi que eles me ajudaram a entender a dor
e ter um remorso construtivo que me evitaria errar de novo. Não estava bem de saúde. Coloquei meu dinheiro guardado na conta deste casal, por termos nos tornado amigos. A casa que morava era minha, mas não tinha escritura. Pedi a eles que, quando eu desencarnasse, a usassem. Se ainda tivesse dinheiro, que a doassem para assistência social e alugassem a casa até a prefeitura se apossar dela. Senti-me mal após uma palestra, me levaram para o hospital e desencarnei. Fui socorrido pelos trabalhadores desencarnados da casa espírita que por 8 anos frequentei. Eles me ajudaram com carinho, como eu havia feito no trabalho de assistência social. Levado para um posto de socorro, não tive mais dores e aprendo a ser útil. Encontrei-me com o senhor Alfredo. Foi uma alegria. O nosso reencontro foi uma alegria. Ele está bem numa colônia com a esposa e o filho. Meu antigo patrão me contou que seu ex-empregado, do qual eu me apossei do nome, o João Alberto, não se suicidara. A carta era somente para contar o que afligia naquele momento. De fato, ele estava triste. Foi passear de barco para se distrair. Sofria de labirintite, ficou tonto, caiu na água e desencarnou afogado. Seu corpo ficara no fundo do lago, disse que ele reencarnara. Meus pais haviam também reencarnado. Pedi permissão, obtive e fui à cidade em que nasci. Visitei Leonor, Marcílio desencarnara e vagava pela casa. Leonor sofria com a presença dele, por dificuldades financeiras e com os filhos. O mocinho, agora homem, deixara de fato as drogas, mas era vagabundo, casara-se e morava com a mãe. O casal fazia Leonor de empregada. A filha saíra de casa, mas não tinha juízo. Era garota de programa e estava sempre dando golpe nas pessoas. Leonor não acreditou na carta que recebera, a que eu escrevi para ela, porque tinha certeza de que eu havia sido assassinado. Porém, preocupou-se, alguém devia saber. Ela de fato arrependeu-se. Não de ter participado daquela cilada, mas de ter desejado se separar de mim, porque eu a tratava bem. Passado o entusiasmo de Marcílio, ele a traía e era rude. Não gostava de lembrar do que fizera, mas lembrava. Erros nos incomodam, principalmente quando estamos tendo dificuldades. Tentei por 3 vezes ajudar Marcílio, com companheiros desencarnados, trabalhadores do centro espírita que frequentei, o levamos para uma orientação nos trabalhos de obsessão. Ele não quis nossa ajuda, queria continuar na casa, não queria ter desencarnado. Fui aconselhado a esperar. A ajuda não pode ser oferecida. Soube que ele sedara a primeira esposa e a sufocara com um travesseiro, matou-a e que também pagara 2 homens, matadores de aluguel, para me matar. E Leonor concordou. Quiseram-nos mortos para ficarem viúvos e para ela receber, ficar com meus bens. Não fui mais vê-los. Sei do perigo que Marcílio está exposto ao vagar. Pode ser levado para o umbral. Ele fez muitos inimigos, mas não tenho no momento como ajudá-lo. Tentei também alertar Leonor. Pedi que orasse, frequentasse uma religião. Ela se recusou. O sofrimento cansa. Talvez os 2 um dia queiram ajudar. O sofrimento cansa. Talvez os 2 um dia queiram ajuda. E aí, se eu puder, tentarei ajudá-los. Meu si é doloroso. É o si da dor de ter se vingado. Os 2, Leonor e Marcílio, receberiam ou ainda receberão o retorno de suas ações. Não precisaria me vingar. Passei anos planejando, vinguei-me e a vingança não me deu satisfação. Fiquei com o senhor Alfredo e ele me ajudou.
A ele poderia ter feito a minha vida. Casado, tido filhos, mas não o fiz. Uma coisa boa que me aconteceu foi ter me tornado espírita, ter tido uma religião. Que bom foi quando aqueles 2 casais perguntaram se eu precisava de ajuda. Não recebi o alimento material, mas o espiritual. No posto de socorro em que estudo, sou útil, trabalho muito, mas não me esqueço de que me vinguei. Se eu não tivesse me vingado, não sentiria remorso. É somente isto que tenho para falar. Maximiliano. Pensei bem. Eu, Antônio Carlos. O que perguntar para Maximiliano? O relato dele fora completo, mas fiz 2 perguntas. Maximiliano, quais são seus planos para o futuro? Gostaria muito de ter a oportunidade de ajudar Leonor e Marcílio. Pretendo continuar estudando, trabalhando. Logo irei fazer parte da equipe dos trabalhadores do centro espírita que frequentei. Não penso em reencarnar? Sei que terei de fazê-lo, mas não agora. Posso ficar um bom tempo desencarnado e espero ficar. Agradeço pelo seu relato. Eu que agradeço. Maximiliano sorriu. Pela primeira vez o vi sorrir. Vingança não compensa, não traz satisfação e pode lhe dar, quando compreender, remorso doloroso. Perdoar é o melhor remédio para a alma ferida. A explicação do Antônio Carlos. Às vezes pode parecer que uma pessoa se suicidou e ter sido um acidente, como ocorreu com João Alberto, o empregado de Alfredo. Ele estava triste, sofrendo com uma dificuldade, mas não pensava em tirar a própria vida. Também, para algumas desencarnações, pode parecer acidente e ter sido suicídio. Uma pessoa quer morrer e prepara um acidente para que não pense que ela fora covarde ou mesmo porque não quer que a julguem suicida. Porém, não há engano no plano espiritual. Algo que sempre acontece é de pessoas procurarem religiões, templos, igrejas em busca de milagres ou para obter benefícios que facilitem a vida encarnada. Isto ocorre muito nos centros espíritas. Maximiliano pensou nisto e obteve outra coisa. Porém, locais de orações, principalmente centros espíritas, não são casas de milagres, mas de acolhimento, orientação e reeducação espiritual. Já vi falsa alegria em vingadores e quase sempre eles sentem como sentiu Maximiliano, que não se vingaram completamente, que ainda tem de desaforar. Leonor e Marcílio agiram errado, tornaram-se assassinos. Quem manda paga para outro matar e também assassino, e para este ato cruel, a reação normalmente é de dor. Se uma pessoa age como esses 2, receberá a reação. Se não for nesta encarnação, será em outra. Nada, nenhum ato fica sem reação. Pode-se repará-la, anulá-la com trabalho no bem, mas não é com pouca coisa, é com muita. Maximiliano deixou de viver para esperar pela vingança. Ainda bem que ao fazer isto, esperar, não agiu errado. Foi uma graça o encontro que ele teve com o pessoal espírita. Como isto dá certo? Alimenta o físico e, normalmente, o mais importante, o espírito. Maximiliano fez amizades, fez-se merecedor de tê-las e de ser socorrido quando desencarnou. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos presenteou com esse precioso ensinamento. Perdoe para ser perdoado. Felizes os que o fazem. Em O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 28, item 5, perdoa as nossas ofensas como perdoamos os ofensores. É uma leitura que nos faz meditar muito. Também no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, encontramos preciosos ensinamentos sobre este assunto.
Amar o inimigo, algo muito comentado e pouco posto em prática. É o que Maximiliano está tentando fazer. Demonstrou isso quando quis ajudá-los. Compreendeu que eles erraram e que eles também, e que todos têm suas histórias e tentam se justificar. Entendeu que, para acabar com este sentimento ruim, que é o do ódio, tem de amar. Ele perdoou sem que os dois pedissem perdão. O amor anula o negativo do erro. É o amor, luz que brilha nas trevas. Somente ajudo mesmo quem está no erro quando o amo. Não importa. Não deveria Maximiliano ter se importado se Leonor e Marcílio mereciam seu rancor, sua vingança, sua mágoa, porque eles terão o retorno de seus atos. Ao não perdoar, ao sentir rancor, ódio, a energia fica às vezes pior em si mesmo do que naquele que faz a ação maldosa. Pensamentos de mágoa, ódio, de querer a desforra produzem uma carga de energia nociva que prejudica primeiro quem a cria. Ao contrário, se perdoar e amar, gera-se uma energia que beneficia quem assim age. Alerto que quem quer ver se vingar se iguala a quem faz a má ação. Ninguém consegue se vingar do outro sem fazer um grande mal a si mesmo. Torna o mundo melhor quando nós, anulamos o ódio com a força e luz do amor. Um dos envolvidos numa desavença, amando, irradia a luz que pode iluminar o outro. Ame e deixe esse sentimento inundar você. Fim. Espero que vocês tenham gostado. Eu não preciso comentar muito que aqui está uma grande lição. Peço desculpa que às vezes eu acabo gaguejando porque, como vocês podem perceber, é um português super correto, com palavras que nós nem usamos mais atualmente, e eu vivendo já tantos anos fora do Brasil, eu acabo me perdendo com algumas palavras. Mas o recado está dado a vocês. Nos vemos na próxima leitura. Tchau!